Bom dia, igreja. Mais uma vez é com muita alegria que nós estamos aqui nesta manhã para trazer aquilo que o Senhor colocou primeiramente no meu coração e que eu possa apenas ser um transmissor daquilo que Ele colocou no meu coração. Então peço que nessa manhã Ele me use e que os irmãos estejam de ouvidos atentos e abertos para entender um pouquinho mais da mensagem do Senhor nesta manhã. Nós cantamos aqui que o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é conselheiro, Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Mas se eu puder acrescentar mais uma coisinha aqui, eu quero dizer que Jesus, Ele é o nosso melhor amigo. Jesus é aquele amigo que nos momentos das dificuldades, Ele está conosco. Porque quando nós estamos lá no nosso quarto, no momento de angústia, a gente recorre a quem? Ao nosso Senhor. Então, um amigo é aquele que está sempre pronto para nos ouvir. O amigo é aquele que está sempre pronto para nos ajudar. E o amigo é aquele que está sempre pronto a nos aconselhar a tomarmos as melhores decisões em nossas vidas. Alguns estudiosos vão dizer que na nossa trajetória, na nossa vida, a gente teríamos alguns melhores amigos e que não são muitos. Os melhores amigos que eu quero dizer são aquelas pessoas que nós podemos contar de verdade, né? Então, os estudiosos vão dizer que nós teremos entre 3 e 5 melhores amigos em nossas vidas. Ou seja, são poucos, né? Comparado a tantas pessoas que nós conhecemos na nossa trajetória. Então, aqueles que nós podemos contar de verdade em relação às pessoas que nós já conhecemos no nosso dia a dia, são poucos, né? E tem um ditado por aí que diz que os amigos de verdade nós podemos contar no dedo, né? E muitas das vezes é uma verdade também, né? A gente consegue contar, às vezes, numa mão só, nos dedos de uma mão só, nós conseguimos contar os amigos de verdade, aqueles que são verdadeiros. Interessante que isso não saiu da minha mente. No dia do meu casamento, meu pai fazendo o casamento, ele falou para mim assim, a partir de hoje, você é o melhor amigo da Yasmin e Yasmin é a sua melhor amiga. Isso é uma verdade, isso tem que ser uma verdade, porque se não for, o casamento muitas das vezes ele pode não dar certo. Porque um amigo é aquele que nós podemos confidenciar, né, as nossas angústias, os nossos segredos, e se a pessoa que dorme contigo não for o seu melhor amigo, fica um pouco complicado, né, a gente poder dividir essas coisas, porque tem coisas que nós vamos precisar resolver como casal, né, questão financeira, questão de casa, questão de às vezes um emprego melhor, algo que vai mudar a nossa rotina. Então isso tem que ser, ela tem que ser a sua melhor amiga e você tem que ser o melhor amigo dela, para que isso dê certo, para que isso vá adiante. Bom, outros vão dizer que melhores amigos, amigos de verdade que tem é só pai e mãe. Alguns vão dizer isso também, né? Aquelas pessoas que você pode confiar é somente o seu pai e a sua mãe. Bom, isso são o que as pessoas dizem, né? Mas quando a gente traz para a palavra, quando a gente traz aqui para o âmbito espiritual, Jesus, ele tem que ser sempre o nosso melhor amigo, porque é uma pessoa, né? É um Deus que nós podemos confiar, é um Deus que nós podemos contar os nossos segredos, que nós podemos contar as nossas angústias, que a gente sabe que Ele vai estar sempre de ouvidos abertos para nos ouvir e vai estar sempre pronto para nos atender. Provérbio 17 diz que em todo tempo se ama um amigo e na angústia nasce um irmão. E isso também é uma verdade, porque nos momentos difíceis é aí que a gente vê quem são os nossos amigos de verdade. Não é assim que acontece? Porque quando está tudo bem, é muito fácil. Nós vamos ver a parábola do filho pródigo, né? Quando aquele menino, ele pede os seus bens ali ao pai, e ele sai de casa com a sua parte da sua herança ali, o que no primeiro momento acontece? Aquele menino, ele tem amigos. Por quê? Porque ele tinha condição financeira, porque ele tinha dinheiro. Então, ele vai curtir, ele gasta todo o seu dinheiro e logo depois, quando o dinheiro dele ali é gasto todo, onde ele se encontra ali? Na miséria, né? Comendo o quê? A comida que os porcos comiam também.
Então, no momento difícil, onde estavam os amigos que no momento que ele tinha uma condição financeira boa, estavam junto com ele? Então, esse Provérbios aqui, ele é uma verdade, porque no momento da dificuldade é que a gente consegue ver quem são os nossos amigos de verdade. E aí na Bíblia, existe um homem que foi chamado amigo de Deus. Alguém sabe quem foi? Esse homem? Abraão, exatamente. Tiago 2, versículo 23, vai dizer assim: e se cumpriu a escritura, a qual dizia, ora Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Já pensou que honra seria para nós, se nós fôssemos chamados amigos de Deus? E eu quero te dizer nesta manhã, que essa honra, ela pode acontecer. Mas basta você ter uma pequena atitude, reconhecer o nosso Jesus como Senhor das nossas vidas. João capítulo 15, versículo 13 e o 14 vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Então aqui Jesus está dizendo: eu posso ser seu amigo, basta você me reconhecer como o Senhor da sua vida, basta você fazer o que eu estou lhe ordenando, e aí sim, o Deus que morreu por nós, ele vai ser considerado o nosso melhor amigo, porque é isso que Jesus ele quer para o nosso dia a dia. Um amigo de verdade é aquele que sempre te quer bem, um amigo de verdade é aquele que sempre te joga para cima, é aquele que te aconselha, é aquele que te dá bons conselhos, né? Esse sim é um amigo de verdade, aquele que no momento da angústia, no momento da dificuldade, ele vai estar ao seu lado para te estender a mão. E Jesus, ele quer ser esse teu amigo de verdade. Basta você reconhecer ele como o Senhor da sua vida, basta você fazer o que ele manda, e aí sim, Jesus ele vai ser considerado o seu melhor amigo. Mas como eu já tenho dito aqui, e muitas das vezes até humanamente falando, e a humanidade, erradamente, ela faz isso. A gente busca nos momentos de aflição das nossas vidas, a resposta, o quê? O mais rápido possível. Nós vivemos numa sociedade que ela é muito imediatista. A gente quer tudo para ontem, quer tudo que aconteça rápido. Então, no momento de angústia, o que às vezes a gente faz? A gente conta as nossas angústias para o nosso amigo que está do lado. Por quê? A gente sabe que dele vai vir uma resposta, às vezes, mais rápida. Mas a gente não conta para o nosso Senhor as nossas angústias. Porque a resposta do Senhor, às vezes, pode demorar um pouco. Mas demora para nós. Mas nós entendemos, como servos dele, que ele faz o quê? Ele age tudo no momento correto. Ele age sempre no tempo dele. Porque ele tem o tempo dele de trabalhar. E nós que somos angustiados, né, a gente quer tudo para ontem, nós estamos desesperados para que essas respostas cheguem o mais rápido possível. Então, muitas das vezes, e erradamente, a gente confidencia ou conta os nossos segredos, as nossas angústias, para as pessoas que nós confiamos, porque a gente sabe que delas a resposta vai vir muito mais rápido. Mas nós esquecemos de contar os nossos segredos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E aí, em Lucas, capítulo 11, existe a parábola de um amigo importuno. Lucas 11, capítulo 11, versículo do 5 ao 8, diz assim: então Jesus lhe disse, suponham que vocês tenham um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estava dentro da casa responde, não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos dormindo. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Digo a vocês que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da sua insistência, se levantará e dá tudo o que ele precisar. Nessa parábola aqui, eu vejo essa parábola, primeiramente, essa primeira parte aqui, de 2 ângulos. O primeiro ângulo que eu vejo é o ângulo do dono da casa. Bom, hoje em dia, né, se alguém bate na sua casa à meia-noite, primeiro que eu não vou abrir, porque eu não sei quem está lá fora. Segundo que, assim, a gente vive num mundo tão às vezes desesperador, né, por causa da violência,
que é assustador quando alguém bate na sua porta à meia-noite, porque hoje em dia, quando alguém quer falar com você, o que você faz? Manda uma mensagem, faz uma ligação. Quando bate na sua porta, é que já o momento já está difícil. Então, imagina, à meia-noite, alguém bate na sua porta. Então, é claro que aquele homem, possivelmente não, ele estava dormindo, como a palavra vai dizer, junto com os seus filhos, e é claro que ele acorda possivelmente assustado, e a primeira reação dele é: poxa, eu já estou dormindo, isso é hora de incomodar alguém? Né? Eu já contei aqui uma vez também, não lembro se foi numa mensagem ou se foi dando aula na EBD, que meu avô, pastor, né, uma vez ligaram para ele, 1h da manhã, uma irmãzinha ligou para ele 1h da manhã, e aí, assim, o pastor, aquele batista raiz, antigo, né, já 50 anos de ministério, né, ele ali atendeu o telefone, e aquela irmãzinha disse que o gás da casa dela tinha acabado. Gente, 1h da manhã, misericórdia, o que aquela irmã está fazendo acordada 1h da manhã, e depois ela vai cozinhar 1h da manhã? Isso é hora de ligar para a casa de alguém? Aí meu pai, assim, sempre, a família do meu avô foi sempre uma família muito humilde, então uma casa tinha 2 quartos, então um dormia meu avô e minha avó, nos outros quartos dormia as minhas 3 tias, né, e meu pai dormia na sala, porque ele saía mais cedo para trabalhar. E o telefone fica onde? Na sala, né? O telefone não fica no quarto. Bom, isso aconteceu só uma vez. Ligaram para o meu avô só uma vez de madrugada, porque as outras vezes meu pai desligava o telefone à noite, porque ele era o primeiro a acordar, né? Então, assim, esse horário de você incomodar alguém, não é horário de meia-noite, a partir dali a pessoa já está dormindo. Então, esse é o primeiro ângulo que a gente vê aqui, de um homem que ele é incomodado, né, a uma certa hora da noite que ele já estava dormindo, e aí ele se incomoda justamente por causa disso, porque possivelmente não era horário de ninguém estar pedindo nada, né? Mas aí a gente vê um segundo ângulo aqui, e que é o segundo ângulo que Jesus ele já está querendo trazer aqui para essa parábola e explicar essa mensagem aqui. Bom, aquele rapaz, ele bate naquela porta à meia-noite para pedir pão a uma pessoa que possivelmente ele confiava. Porque ninguém vai bater na casa de ninguém se você não tiver certeza de que aquela pessoa vai abrir a porta. Então ele bateu naquela porta à meia-noite porque ele tinha aquela pessoa como amigo da vida dele. Ele sabia que aquela pessoa poderia ajudá-lo, independente da hora que fosse que ele batesse lá. Só que no primeiro momento, como eu falei, não foi o que aconteceu. No primeiro momento, aquele homem, ele fala assim: poxa, isso já não é hora, eu já estou dormindo e eu não vou te ajudar, porque não é hora de você estar batendo na casa de ninguém. Só que aí, no versículo 7 aqui, ele vai dizer assim, Jesus vai dizer, imagine que o amigo responde lá de dentro: não me amole, a porta já está trancada, eu e os meus filhos estamos deitados, não posso levantar para lhe dar os pães. Então, no primeiro momento, aquele amigo diz que não pode dar o pão. Mas aí, no versículo 8, Jesus complementa com o quê? Que a insistência daquele homem faria com que o dono da casa se levantasse para poder ajudar, né? E aí o versículo 8 diz assim: digo a vocês que, embora não se levante para dar o pão por ser seu amigo, por causa da sua insistência, se levantará e dará tudo o que você precisar. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta manhã. O dono da casa, ele está presente aqui neste local. Amém? Então, se muitas das vezes a gente tem orado e o dono da casa ele não tem respondido a sua oração, insista na sua oração, porque o dono da casa há de abrir a porta e há de conceder aquilo que você está pedindo. Isso é a palavra do Senhor que está dizendo. Porque se você insistir cada vez mais na sua oração, Jesus ele está sempre pronto para ouvir as nossas orações. Porque, como eu falei, Ele é o nosso melhor amigo. Ele é aquela pessoa que nós podemos contar em todas as horas. Então deixa eu te falar uma coisa nesta manhã. Se você bater na porta às 10 horas, Ele vai abrir. Se você bater na porta às 4 da tarde, Ele vai abrir. Se você bater na porta à meia-noite, Ele vai abrir. Se você bater na porta às 3 da manhã, Ele vai abrir. Porque Ele é contigo em todo momento. Ele é contigo nos momentos das angústias. Ele é contigo no momento das aflições. E como eu falei, exatamente nesse momento que a gente conhece quem são os nossos verdadeiros amigos.
Então, meu irmão, se no primeiro momento você acha assim, Jesus ele não está aqui, Jesus ele está dormindo, meu irmão, entenda que ele não está dormindo, porque ele não dorme, ele está o tempo todo olhando por nós, ele está o tempo todo pronto para nos abençoar, mas nós como servos dele, temos que entender que nós somos o que exatamente? Servos, nós somos servos de um rei, nós somos servos de um Deus, então nós temos que estar debaixo daquilo que ele nos ordenou. Nós não podemos achar que o nosso Deus é o gênio da lâmpada, que a gente esfrega 3 vezes lá a Bíblia e ele vai sair para conceder aquilo que nós estamos pedindo. Não, Deus tem o jeito dele de trabalhar, Deus tem o tempo dele de trabalhar, Deus tem a maneira dele de agir em nossas vidas. E aí cabe a nós como servos aceitar esse jeito dele, porque como eu falei lá, se nós como servos do Senhor aceitarmos a nossa condição de servos, ele vai ser o nosso amigo, ele vai ser aquela pessoa que vai estar sempre pronto para nos ajudar. E aí eu complemento essa frase aqui, esse texto de que Jesus está falando nessa parábola, no versículo do 9 até o versículo 13, versículo 9, versículo 10, e depois do versículo 13 de Lucas 11 vai dizer assim: por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta abrirá para vocês, porque todo aquele que pede, recebe, aqueles que procuram, acham, e o que a porta será aberta para quem bate. Vocês mesmo sendo mal, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então esse é o Deus que nós servimos, o Deus que diz aqui que se a gente bater, a porta vai se abrir, que se a gente procurar, nós vamos achar. Então o nosso melhor amigo, que é o nosso Deus, ele está sempre pronto a nos abençoar, sempre pronto a nos aconselhar, sempre pronto a dar a sua misericórdia por nós, como já foi falado aqui também nesta manhã. Então esse é o Jesus que nós servimos, é o Deus que quer ser parte do nosso dia a dia, é o Deus que quer fazer parte da nossa trajetória, é o Deus que quer fazer parte da nossa vida. Mas como eu falei também, nosso Deus não é um Deus mal educado, não é o Deus que vai bater na porta assim direto e entrar sem que você deixe. Não, ele vai bater lá na sua porta, e aí você tem que abrir a porta do seu coração para poder receber esse Senhor na sua vida, para poder entender que ele como Deus, ele como rei, ele como servo, ou ele como sacerdote, como já foi falado aqui também, ele como profeta, ele está sempre pronto a nos ajudar, sempre pronto a nos abençoar. Esse é o melhor amigo que eu quero ter para sempre em minha vida. E eu quero que essa amizade, ela não fique restrita a mim. Essa amizade, ela é restrita, ou ela não é restrita, ela é aberta para todos nós, né? Mas para isso acontecer, nós precisamos aceitar o nosso Senhor como Senhor das nossas vidas. O mundo, Jesus morreu por toda a humanidade, por aqueles que estão presentes aqui nesta manhã e por aqueles que também não estão aqui, que não aceitaram ainda Ele como Senhor da sua vida. O sol nasce para todos, para os justos e para os injustos também. Mas nós reconhecemos Deus como a sua soberania em nossas vidas. Então que o Senhor, Ele seja sempre o nosso melhor amigo. E que no nosso dia a dia, a gente também se cerque de pessoas boas, se cerque de pessoas que vão nos aproximar de Deus, que a gente se cerque de pessoas que vão nos levar até Deus, que a gente se cerque de pessoas como os amigos do paralítico lá de Marcos 2, que se for preciso, eles vão abrir o telhado lá, eles vão nos descer pelo telhado, porque a multidão estava apertando ali e não tinha como eles passarem pelo meio daquela multidão com o paralítico. Então eles tiveram a ideia de descer aquele homem pelo telhado, para que aquele homem fosse curado. É esse tipo de amigo que eu quero ter na minha vida, esse tipo de amizade que me aproxima do Senhor, que se for preciso Ele vai abrir o telhado para me descer até Cristo, para que ali eu possa receber a minha bênção, para que ali eu possa ser curado. É esse tipo de amizade que a gente deve nos aproximar. E sim, é importante que a gente
tem amigos próximos que a gente vai contar as nossas angústias, que a gente vai contar as nossas aflições. Eu não sei você, mas já teve vezes de a gente contar algo para alguém e falar assim: nossa, tirei um peso do meu peito. Isso aconteceu com todo mundo já, eu tenho certeza. Mas que nos momentos mais difíceis, nos momentos de angústia, a gente possa entender que o nosso Deus, Ele é sempre o nosso melhor amigo. E aí, eu estava preparando essa mensagem e eu lembrei de um louvor do Rebanhão, que diz: conheci um grande amigo.